Bem, o campo elétrico, pessoal, é uma região de influência no espaço, certo? Gerado por cargas elétricas. Então, pessoal, suponha que eu tenho aqui uma carga Q, certo? E essa carga, pessoal, ela gera ao seu redor um campo elétrico, ok? Chamei essa carga Q aqui de carga geradora, certo? E essa carga geradora, ela gera ao seu redor um campo elétrico, né? Para mim determinar, gente, se em determinado ponto aqui no espaço existe campo ou não, o que eu faço? Eu coloco uma carga de prova, certo? Então eu vou chamar essa carga Qzinho aqui de carga de prova. Ou também vocês podem encontrar como sendo carga teste, certo, pessoal? Coloquei aqui uma carga de prova. Se essa carga, gente, ela ficar submetida à ação de uma força, significa dizer que neste ponto existe campo elétrico, ok? Então, suponha que eu coloquei aqui essa carga de prova e essa carga ficou submetida a uma força, certo? Uma força de repulsão, ok? Ó, mesmo sinal, certo? Então, ficou submetida a uma força de repulsão. Bem, gente. E o campo, professora? Então a senhora falou que aí, né, se ela ficou submetida à ação de uma força elétrica, significa dizer que nessa região existe campo elétrico, ok? Bem, pessoal, exatamente, existe campo elétrico. O campo elétrico, certo, já falando para vocês, é uma grandeza vetorial, ou seja, possui intensidade, direção e sentido, certo, pessoal? O campo elétrico ele é definido como sendo a razão entre a força e a carga, certo? Unidade. No Sistema Internacional de Unidades, o campo elétrico é dado em Newton por Coulomb, ok? Newton por Coulomb é a unidade no Sistema Internacional de Campo Elétrico. Beleza, pessoal? Bem, como eu falei, né, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, possui intensidade, direção e sentido. A intensidade, gente, suponho que a questão queira saber, né, apenas a intensidade do vetor campo elétrico em determinado ponto, ok? Aí a gente coloca aqui na equação. O campo vai ser igual a força sobre, né, o valor da carga de prova em módulo, beleza? Assim eu consigo calcular a intensidade do campo elétrico. E a direção, professora? Gente, a direção vai ser a mesma da força elétrica, beleza? E o sentido, gente, se a carga de prova ela for maior que zero, o campo elétrico e a força elétrica irão possuir o mesmo sentido. Se a carga de prova for menor que zero, o campo elétrico e a força elétrica irão possuir o quê? Sentidos contrários. Certo, pessoal? Gente, pode ter questão, né, que peça, né, pra gente calcular, né, a força elétrica. Aqui, né, eu colocando em evidência o F, eu vou ter que F vai ser o quê? O valor da carga de prova em módulo, certo? Vezes o campo, ok? Isso aqui, gente, eu só fiz isolar, certo? Colocar em evidência a força elétrica, certo? Porque pode ter questão que peça pra gente calcular a força elétrica. Beleza, pessoal? Vamos lá, continuando aqui. Coloquei a carga de prova, essa carga de prova ficou submetida à ação de uma força elétrica de repulsão, então significa dizer que neste ponto existe campo elétrico. Beleza, pessoal? Ok, professora. Vamos lá. E como é que vai ser a orientação aqui do campo elétrico? Gente, como a carga de prova ela é positiva, o campo elétrico e a força elétrica irão possuir o quê? O mesmo sentido. Beleza, gente? Então, a direção vai ser a mesma, certo? E o sentido vai ser o mesmo da força elétrica. Então, eu tenho aqui a orientação do campo elétrico neste ponto aqui. Certo, gente? Coloquei aqui uma carga de prova também positiva, ficou sujeita à ação de uma força de repulsão, beleza? Como a carga de prova é positiva, o campo e a força vão possuir o quê? A mesma direção e sentido, beleza, gente? Coloquei aqui uma carga também positiva, ficou sujeita à ação de uma força de repulsão, certo, gente? Aqui eu tenho a orientação do campo. Mesma direção e sentido da força, pois a carga de prova também é positiva aqui, ok?
Coloquei aqui uma carga de prova também positiva, gente. O que acontece? Como é que vai ser aqui? Ó, suponha que ela ficou sujeita à ação de uma força de repulsão. Como é que vai ser a orientação do campo, pessoal? Mesma direção e sentido da força elétrica, pois a carga de prova é positiva. Certo, gente? Bem, pessoal, a gente consegue perceber aqui, ó, que para uma carga, se eu tenho aqui, gente, uma carga geradora aqui positiva, ou seja, maior que zero, uma carga positiva, ela gera um campo de afastamento, certo, pessoal? Gera um campo de afastamento. Então, carga positiva gera um campo de afastamento. Ok, gente? Vamos ver agora, na verdade, antes disso, antes de ver a situação quando tem uma carga geradora negativa, vamos verificar aqui, pessoal, para vocês entender que realmente, né, quando tem uma carga geradora positiva, certo, maior que zero, ela gera um campo de afastamento. Suponha que eu coloque aqui, gente, uma carga de prova negativa, certo? Uma carguinha de prova negativa. E essa carga aqui, gente, suponha que ela ficou submetida a uma força de atração, ok? Ó, sinais contrários, ficou submetida a uma força de atração. Se a carga de prova é negativa, o campo elétrico e a força elétrica não possuem o quê? Sentidos contrários, certo, gente? Ó, direção é a mesma, porém, como a carga agora é negativa, o sentido vai ser contrário ao da força elétrica, certo? O sentido do campo elétrico vai ser contrário o da força elétrica. Então, tem aqui a orientação do campo elétrico. Perceba que por mais que a carga de prova aqui ela seja negativa, o campo vai ser um campo de afastamento. Gente, o campo elétrico, uma coisa bem importante de se colocar, ele não depende da carga de prova, pessoal, certo? Ele vai depender da carga geradora. Como assim, professora? Gente, vamos lá, ó. Se eu retirar daqui, gente, a carga de prova, neste ponto ainda continua existindo campo? Sim, certo? Uma carga geradora gera ao seu redor um campo elétrico, certo? Então, se eu retirar aqui essa carga de prova, neste ponto ainda continua existindo campo, certo? Essa carga de prova serve para me determinar, né, se neste ponto existe campo ou não. Mas se eu retirar ela, esse ponto, ele continua existindo campo. Se eu retirar essa carga de prova, pessoal, este ponto continua existindo campo, certo? O campo elétrico ele depende da carga geradora, ele não depende da carga de prova. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, suponha que eu tenho aqui agora, né, uma carga negativa. Essa carga aqui está gerando ao seu redor um campo elétrico, ok? Suponha que eu coloquei aqui uma carguinha de prova, Qzinho, certo? E essa carga ficou submetida agora a uma força de atração, certo? Ó, sinais contrários, ficou submetida a uma força de atração. Como é que vai ser a orientação aqui do campo, pessoal? Gente, como a carga é positiva, o campo e a força irão possuir o mesmo sentido, certo? Vão possuir o mesmo sentido. Bom, pessoal, como a carga aqui ela é positiva, o campo elétrico e a força elétrica irão possuir o mesmo sentido, certo? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu tenho aqui a orientação do campo. Ok, gente? Vamos lá. Coloquei aqui uma carga positiva, ela ficou submetida à ação de uma força de atração, ok? E a orientação do campo, como a carga é positiva, irá possuir a mesma direção e sentido da força. Certo, gente? Carga de prova aqui, coloquei a carga de prova positiva também, ó, ficou submetida à ação de uma força de atração, como a carga é positiva, o campo e a força irão possuir a mesma direção e sentido. Beleza, gente? Gente, ó, a gente já consegue verificar aqui, quando a carga ela é negativa,
Uma carga negativa, gente, uma carga menor que zero, ela gera um campo de aproximação, certo, pessoal? Carga negativa gera um campo de aproximação. Então, se eu tenho uma carga geradora negativa, ela gera um campo de aproximação. Na situação anterior, a gente viu que quando a gente tem uma carga positiva, uma carga maior que zero, ela gera um campo de afastamento. Carga geradora negativa gera um campo de aproximação. Beleza, pessoal? Bom, gente, por mais que eu coloque aqui, ó, suponha que eu coloque aqui uma carga negativa, o que acontece? Carga negativa, vai ocorrer aqui uma força de repulsão, certo? Se a carga de prova é negativa, o campo e a força elétrica, o campo elétrico e a força elétrica não possuem sentidos contrários, certo? Então, tenho aqui a orientação do campo, certo? Se aproximando aqui da carga geradora, certo, pessoal? Então, se a carga é carga negativa gera um campo elétrico de aproximação, carga elétrica positiva gera um campo de afastamento. Beleza, gente? Bom, pessoal, vamos resolver algumas questões, certo? A primeira questão diz o seguinte: calcule o valor do campo elétrico num ponto do espaço, sabendo que uma força de 8 newtons atua sobre uma carga de 2 coulomb situada nesse ponto. A gente tem que a intensidade da força é igual a 8 newtons, certo? E a carga de prova é igual a 2 coulomb, certo? E a questão quer saber, né, o valor, né, do campo elétrico, certo? A intensidade do campo elétrico. A gente já verificou, né, que a intensidade do campo elétrico é dada pela seguinte equação, né? É a força sobre o valor da carga de prova em módulo, certo, pessoal? Então vamos lá. Qual o valor de F, gente? Conforme o enunciado da questão, é igual a 8, certo? A carga de prova, né, é 2 coulomb, certo? Então, o módulo de 2 é igual a 2. Com isso, eu tenho que a intensidade do campo elétrico vai ser igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. Unidade de campo elétrico, gente, Newton por Coulomb, certo? Então, aqui a intensidade do campo elétrico é igual a 4 newtons por Coulomb, certo? Bom, pessoal, a segunda questão diz o seguinte: um vetor campo elétrico no ponto P tem intensidade de 2 vezes 10 elevado a 6 newton por Coulomb, direção vertical e sentido de baixo para cima. Quando uma carga de prova Q igual a menos 1 microcoulomb é colocada nesse ponto, atua sobre ela uma força elétrica. A intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua na carga de prova são, respectivamente... Bom, pessoal, conforme o enunciado da segunda questão, né, a gente tem que a intensidade do campo elétrico é igual a 2 vezes 10 elevado a 6 newton por Coulomb, né? A direção é vertical e o sentido é de baixo para cima, né? E aqui a carga de prova é igual a menos 1 microcoulomb, né? E a questão pede para a gente determinar a intensidade, né? A direção e o sentido da força elétrica. Vamos lá, pessoal. Como é que eu faço para calcular a intensidade da força? Bem, a intensidade da força, né, vai ser igual ao valor da carga de prova em módulo, né, vezes a intensidade do campo. Certo, pessoal? Vamos lá. F é igual, ó, a gente sabe, né, conforme o enunciado da questão, que a carga de prova é igual a menos 1 microcoulomb, né? Menos 1 microcoulomb é igual a menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? Menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? O módulo de menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 é 1 vezes 10 elevado a menos 6, certo, pessoal? E a gente sabe que a intensidade do campo, conforme o enunciado da questão, é o quê? 2 vezes 10 elevado a 6, ok? Vamos lá. Temos aqui uma multiplicação de potência
de base 10, né? A gente multiplica os números que antecedem a potência, então 1 vezes 2 é igual a 2, né? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, ó, menos 6 mais 6, que é quanto? 0, não é isso? Vamos lá. 2 vezes. Gente, 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, com isso eu tenho que 2 vezes 1 é igual a 2. Unidade de força, newtons. Então, eu sei que a intensidade da força vai ser igual a 2 newtons. E a direção, professora? Gente, a gente viu que a direção, né, vai ser a mesma do campo elétrico, né? A gente sabe que a direção do campo, né, vai ser a mesma direção da força elétrica. Então, portanto, eu tenho que a direção vai ser vertical, certo? E o sentido, professora, gente? Como a carga ela é menor que 0, o sentido é o quê? Contrário, né? O sentido do campo elétrico é contrário ao sentido da força elétrica. Portanto, se o sentido do campo é de baixo para cima, o sentido da força vai ser o quê? De cima para baixo, certo? Com isso, né, a gente tem que a intensidade da força é igual a 2 newtons, direção vai ser vertical e o sentido de cima para baixo. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então a gente tem, né, que a intensidade vai ser 2 newtons, né? A direção é vertical e o sentido é de cima para baixo, né? Isso, pessoal. Então a alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, a terceira questão diz o seguinte: seja E o vetor campo elétrico em P, gerado por uma carga elétrica Q, e F é a força eletrostática que age numa carga elétrica Qzinho colocada em P. Quais os sinais de Q, né, e Qzinho nos casos indicados abaixo? Bom, pessoal, né, a questão quer saber, né, os sinais da carga geradora e da carga de prova, certo? Na letra A, né, pessoal, percebam que aqui a gente tem o quê? Um campo de afastamento, certo? Então, se o campo é de afastamento, né, então a gente tem que a carga geradora é maior que 0, né? A gente viu que uma carga geradora positiva, certo? Uma carga maior que 0, uma carga geradora maior que 0, né? Gera um campo de afastamento. Então, com isso a gente já sabe que a carga geradora é positiva, ela é maior que 0, certo? E a carga de prova, professora, gente, percebam que aqui, ó, nessa representação aqui na letra A, o campo elétrico e a força elétrica possuem o quê? Sentidos contrários. Então, a gente tem que a carga de prova ela vai ser o quê? Negativa, menor que 0. Se a força elétrica e o campo elétrico possuem sentidos contrários, né, significa dizer que a carga de prova ela é negativa, certo? Então, na letra A, a gente tem que a carga geradora ela é positiva e a carga de prova ela é negativa, certo, pessoal? Aqui é a letra A, ok? E a letra B, professora? Gente, na letra B, perceba que a gente tem o quê? Um campo de aproximação. Se o campo elétrico é de aproximação, então significa dizer que a carga geradora ela é o quê? Negativa, ela é menor que 0, certo? Carga negativa gera um campo de aproximação. Aqui a gente percebe que a força elétrica e o campo elétrico possuem o quê? Sentidos contrários. Se a força elétrica e o campo elétrico possuírem sentidos contrários, significa dizer que a carga de prova ela é negativa, certo? Carga de prova negativa, né? A força elétrica e o campo elétrico irão possuir sentidos contrários, certo, pessoal? Então, na letra B, a gente tem que a carga geradora ela é negativa e a carga de prova também é negativa, ok, pessoal? E na letra C, professora? Gente, na letra C, percebam aqui que a gente tem um campo que
de aproximação, certo? Um campo elétrico de aproximação. Então, se o campo elétrico é de aproximação, significa dizer que a carga geradora ela é o quê? Negativa, né? Carga negativa gera um campo de aproximação, né? Agora, percebam que o campo elétrico e a força elétrica possuem o quê? O mesmo sentido. Se o campo elétrico e a força elétrica possuem o mesmo sentido, significa dizer que a carga de prova ela é o quê? Positiva, certo, pessoal? A gente viu que se a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força elétrica irão possuir o quê? O mesmo sentido. Então, na letra C, a gente tem que a carga geradora ela é negativa e a carga de prova ela é o que, gente? Positiva, certo? Então, a resposta da letra C é essa. Carga geradora negativa, certo? Menor que zero, e carga de prova positiva, certo, pessoal? E na letra D, professora? Gente, na letra D, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui, campo elétrico é de afastamento, certo? Se o campo elétrico é de afastamento, significa dizer que a carga geradora ela é o quê? Positiva. Carga geradora positiva gera um campo de afastamento, certo? Então, a gente tem que a carga geradora ela é maior que zero. Ela é positiva, certo? Percebam que aqui, gente, a gente tem que a força elétrica e o campo elétrico tem o quê? Sentidos, o mesmo sentido, certo? Sentidos iguais. Então, se a força elétrica e o campo elétrico possuem o mesmo sentido, significa dizer que a carga de prova, ela é o que, gente? Positiva, maior que zero, certo? Então, a resposta da letra D é carga geradora maior que zero, carga de prova também maior que zero, ou seja, carga geradora positiva e carga de prova também positiva, ok, pessoal? Então, aqui a gente fez, né, resolveu a terceira questão. Simples, né, pessoal? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o campo elétrico de uma carga pontiforme, ou seja, que possui dimensões desprezíveis, certo? Então, suponha que eu tenho aqui uma carga pontiforme, certo? Essa carga está gerando ao seu redor um campo elétrico, ok, pessoal? Suponha que eu coloquei aqui em um determinado ponto, certo? Uma carga de prova e essa carga ficou submetida à ação de uma força de repulsão, beleza? Ó, mesmo sinal, então ficou submetida a uma força de repulsão. E a orientação do campo, pessoal, como a carga de prova é positiva, vai possuir a mesma direção e sentido, certo? Da força elétrica. Beleza, pessoal? Bom, a gente viu, né, que a força elétrica, né, é dada pela lei de Coulomb. Isso a gente viu, né, na aula anterior. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui, né, a expressão da lei de Coulomb. E a gente viu, né, anteriormente que o campo, né, a intensidade do campo é a razão entre a força e o valor da carga de prova em módulo. Beleza, pessoal? Eu chamei essa equação aqui de equação 1 e essa equação de equação 2. Gente, substituindo essa equação aqui, 1, gente, em 2, a gente tem a seguinte situação, ó. No lugar de F eu coloquei, ó, K vezes essa carga geradora vezes a carga de prova dividido por D ao quadrado. Eu só fiz substituir, beleza? E sobre, repetir aqui, né, a carga de prova aqui em módulo. Beleza, pessoal? Aqui o que eu fiz, gente, ó, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, certo? Simplifiquei aqui as cargas de prova, beleza? E com isso eu cheguei à seguinte expressão, ó, que o campo é igual a K vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado, certo? Ó, intensidade do campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática do meio, né? Vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância, né, da carga ao ponto, certo? Pela distância ao quadrado, certo? Nesse D aqui, gente, é a distância entre a carga geradora ao ponto, certo? Que queira verificar, né, o campo. Beleza, pessoal? Então, pela essa expressão aqui, a gente consegue verificar que o campo elétrico, gente, ele depende de quê? Da carga geradora. Ele não depende da carga de prova. Beleza, pessoal? O campo elétrico, ele depende da carga geradora.
Bom, pessoal, a quarta questão diz o seguinte: uma carga elétrica de 8 microcoulomb no vácuo gera um campo elétrico de qual intensidade numa distância de 3 metros? Bom, pessoal, conforme o enunciado da questão, eu tenho que Q é igual a 8 microcoulomb, certo? 8 microcoulomb é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo, pessoal? A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, ok? E conforme o enunciado da questão, né, D é igual a 13 metros, né? E a questão quer saber a intensidade do campo, né, neste ponto, né, situado a 3 metros dessa carga geradora. Bem, vamos lá, gente. Para me calcular a intensidade do campo elétrico, né, eu vou colocar na seguinte expressão. É igual a K, né, vezes o módulo de Q sobre D ao quadrado, certo, pessoal? Vamos lá. K, né, então K é 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo de Q, né, Q a gente sabe que é 8 vezes 10 elevado a menos 6, então o módulo de 8 vezes 10 elevado a menos 6 é 8 vezes 10 elevado a menos 6. E o valor de D é quanto? 3. Só que cuidado, né? A equação é ao quadrado, não esqueça. Então, 3 ao quadrado, né? Como é que fica aqui, gente? Ó, temos uma multiplicação de potência de base 10. A gente vai multiplicar os números que antecedem a potência. Então, 9 vezes 8, né? Que é igual a 72. Vou repetir a base. E a gente faz o que com o expoente, pessoal? Somos expoentes. 9 mais menos 6. Mais por menos, menos. 9 menos 6, gente, quanto é? É igual a 3, certo? Então, o expoente aqui vai ser 3. 3 ao quadrado é 9, certo, pessoal? Então, vamos lá. 72 dividido por 9 é igual a 8. E eu repito, vezes 10 elevado a 3, certo? Unidade de campo, Newton por coulomb, certo, pessoal? Então, aqui eu tenho a intensidade, né, do campo elétrico. Eu também poderia fazer da seguinte forma, ó. Quanto é 10 elevado ao cubo? 10 ao cubo é igual a 1000, né? 1000 vezes 8 é igual a 8000. Então, eu poderia também colocar da seguinte forma, que a intensidade do campo é igual a 8000 unidade Newton por coulomb, né? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre linhas de força, certo? Bem, gente, as linhas de força, elas são linhas imaginárias, certo? Que indicam a direção e sentido do campo elétrico, beleza, pessoal? Então, se eu tenho uma carga positiva, certo? Uma carga maior que zero, as linhas de forças vão ser linhas radiais, certo? E para fora, certo? Então, eu tenho aqui a indicação dessas linhas de força. São as linhas radiais e para fora. Então, aqui eu tenho as linhas de força. Quando eu tenho uma carga positiva, certo? Então, quando eu tenho uma carga positiva, repetindo, as linhas de força são radiais e para fora. Beleza, pessoal? Se eu tiver aqui uma carga negativa, as linhas de força também vão ser radiais, porém para dentro, certo? Então, eu tenho aqui a representação das linhas de força para uma carga negativa. São linhas radiais e para dentro, certo? São linhas de aproximação. A gente diz que são linhas de forças de aproximação. Quando eu tenho o que, pessoal? Uma carga negativa. Quando eu tenho uma carga positiva, as linhas de força são radiais, são linhas radiais, e para fora são linhas de afastamento. Beleza, pessoal? Então, carga positiva, linhas de afastamento. Carga negativa, linhas de aproximação. Beleza, pessoal? Bem, gente, outra coisa importante de se colocar é que o campo elétrico ele é sempre tangente, certo? A linhas de força. O campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Então, tenho aqui, por exemplo, a representação do campo elétrico aqui neste ponto, certo? Ele é sempre tangente às linhas de força, certo? E possui o mesmo sentido, certo? Dessas linhas de força.
Bom, pessoal, suponha que eu tenho agora duas cargas, certo? Suponha que essas cargas, gente, possuem o mesmo módulo, certo? E sinais contrários. Esse sistema, gente, é denominado dipolo elétrico, certo? Quando a gente tem duas cargas de mesmo módulo, porém sinais contrários, a gente denomina esse sistema de dipolo elétrico. Como vai ser a representação das linhas de força, né, no dipolo elétrico? Gente, ó, a gente viu, né, anteriormente que as linhas de força elas saem da carga positiva, certo? São linhas de afastamento, certo? E na carga negativa elas são linhas de aproximação. Então, para um dipolo elétrico, a representação das linhas de força vai ser essa daqui, ó. As linhas elas saem da carga positiva e entram na carga negativa, certo? Sai da carga positiva e entra na carga negativa. Essa é a representação das linhas de força, certo, pessoal? Para um dipolo elétrico, certo? Quando a gente tem um dipolo elétrico, né? O número de linhas que saem da carga positiva, por exemplo, é igual ao número de linhas que entram na carga negativa, certo, gente? Então, quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho a representação das linhas de força, são essas aqui, ó. Saem da carga positiva e entram na carga negativa. Como eu falei para vocês aqui, eu tenho um dipolo elétrico, então o número de linhas que sai da carga positiva é igual ao número de linhas que entram na carga negativa. Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho a representação das linhas de força para um dipolo elétrico, ok? Bom, pessoal, temos agora aqui, né, duas cargas positivas. A gente sabe que carga positiva, né, as linhas de força serão linhas de afastamento, certo? Essas linhas de força, né, faz com que a gente consiga verificar aqui, né, a repulsão, né, entre essas cargas, certo, gente? Outra coisa importante de se colocar é que as linhas de força elas nunca se cruzam, certo, pessoal? E se aqui, professora, fosse duas cargas negativas, como é que seria, gente? A configuração seria basicamente a mesma, só que, como é que seria aqui, ó? Ao invés de ser de afastamento, seria de aproximação, certo, pessoal? Se fosse duas cargas negativas, ao invés de ser de afastamento, seriam linhas de aproximação, certo? Mas a configuração seria basicamente a mesma, certo? Essas linhas de força, né, a gente permite verificar aqui, né, a repulsão entre essas cargas. Ok, pessoal?